Eu estava comemorando meu aniversário com minha família em um restaurante, quando uma garçonete discretamente deslizou um bilhete dobrado sobre minha mesa. Não beba isso. Eu congelei. Decidi trocar minha taça de vinho com a da minha nora. E o que aconteceu apenas 5 minutos depois mudou tudo. Meu nome é Celeste Montenegro e tenho 62 anos. Nunca pensei que meu 62º aniversário seria o dia que salvaria minha vida, mas também o dia em que descobriria as profundezas da traição familiar. Era uma sexta-feira à noite e meu filho Marcos me levou ao Nona Rosa, o restaurante italiano que eu tanto amava em nosso bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele havia escolhido porque sabia que era meu favorito, ou pelo menos era o que eu pensava. Alicia Mendes, minha nora, estava sentada à minha frente, sorrindo aquele sorriso que eu sempre achei um pouco forçado, que costumava atribuir ao nervosismo ou timidez. O restaurante estava cheio de famílias comemorando. A atmosfera era acolhedora e convidativa, com luzes suaves, criando um brilho dourado sobre as mesas de madeira e o aroma de alho e manjericão enchendo o ar. Marcos havia pedido uma garrafa de Cabernet brasileiro para um brinde, e eu me sentia genuinamente feliz por estar cercada pela minha pequena família. "Mãe, você está radiante esta noite", disse Marcos, servindo vinho em maços copos. Seus olhos brilhavam com carinha, e por um momento me senti a mãe mais sortuda do mundo. Alicia acenou, seu sorriso não chegando completamente aos olhos, mas eu estava muito envolvida na alegria do momento para notar. Havíamos pedido nossos pratos favoritos. Escolhi o frango à parmegiana, minha opção sempre que vim aqui. Marcos decidiu pelo espaguete à bolonhesa e Alicia pediu uma salada Caesar, alegando que estava cuidando da forma. Durante o jantar, a conversa fluiu facilmente. Marcos falou sobre seu trabalho no escritório do Banco do Brasil, no centro. E eu compartilhei histórias sobre meus dias de jardinagem e a aula de yoga para idosos que havia começado a frequentar na academia local. Mas havia uma sensação que eu não conseguia afastar. Uma tensão sutil que parecia irradiar de Alicia. Sempre que Marcos se virava para falar comigo, ela o observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa e a peguei checando o celular várias vezes de uma forma que não era exatamente discreta. Quando chegou a hora do brinde, Marcos se levantou, copo erguido. "Para a mãe, por ser a mulher mais forte que conheço, por nos criar com tanto amor depois que o pai partiu e por me ensinar o que significa verdadeira resistência." Suas palavras aqueceram meu coração e senti lágrimas felizes se formando. Alicia também ergueu seu copo, mas notei que suas mãos premiam ligeiramente. "Para Celeste", disse ela, sua voz soando um pouco tensa, "por ser uma sogra tão especial." A leve hesitação antes da palavra especial chamou minha atenção, mas decidi ignorar. Justo quando estava prestes a levar o copo aos lábios, senti alguém se aproximar da minha mesa. Era uma das garçonetes, uma jovem mulher com cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Ela se inclinou sutilmente, como se fosse limpar algo da mesa, e deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado ao lado do meu prato. O movimento foi tão suave que nem Marcos nem Alicia notaram. A garçonete, Jade Santos, me deu um olhar intenso, quase urgente, antes de rapidamente se afastar para outra sessão. Meu coração começou a bater forte. Com mãos trêmulas, desdobrei o papel debaixo da mesa, mantendo-o escondido. As palavras estavam escritas em letra clara e urgente. "Não beba isso. Sua vida está em perigo. Confie em mim." O mundo pareceu parar. O barulho do restaurante se transformou em um murmúrio distante e me senti como se estivesse assistindo a cena de fora, do meu próprio corpo. Minha primeira reação foi assumir que era uma
terrível piada, mas o olhar nos olhos da garçonete transmitia uma seriedade que eu não podia dispensar. Olhei para minha taça de vinho, que segundos antes eu estava tão ansiosa para provar, agora parecia sinistra. Consegui manter minha expressão neutra enquanto minha mente disparava. Marcos e Alicia continuaram conversando, alheios ao que havia acabado de acontecer. Com licença, disse esperando que minha voz soasse natural. Preciso ir ao banheiro rapidinho. Levantei-me com pernas trêmulas, deslizando o papel no meu bolso. Enquanto caminhava para os fundos, minha mente era um turbilhão de perguntas e medo. No banheiro, reli o bilhete, esperando que as palavras pudessem magicamente mudar. A caligrafia era feminina, apressada, mas legível. Não havia assinatura ou explicação adicional, apenas aquele aviso direto e aterrorizante. Quando voltei à mesa, tentei agir normalmente, mas por dentro estava aterrorizada. Olhei para Marcos e Alicia com novos olhos. Marcos parecia completamente normal, falando animadamente sobre seus planos de reformar a cozinha. Mas Alicia, algo estava diferente nela. Seus olhos dardejavam nervosamente entre meu copo e meu rosto, como se estivesse esperando por alguma coisa. Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Quando Marcos se virou para chamar nosso garçom para pedir mais pão, aproveitei o momento de distração. Com um movimento rápido e casual, troquei meu copo com o de Alicia. O líquido era idêntico, o mesmo Cabernet que havíamos bebido a noite toda. Finalmente, disse erguendo o copo que agora era meu. Um brinde a este belo momento em família. Marcos sorriu amplamente e ergueu seu copo. Alicia, sem saber da troca, ergueu o dela também, aquele que originalmente era meu. Bebemos ao mesmo tempo. O vinho tinha o mesmo gosto de sempre, mas mal conseguia me concentrar nele. Estava observando Alicia intensamente, procurando por qualquer sinal de que algo estava errado. No início, nada aconteceu. Continuamos a comer e conversar. Marcos me contou sobre uma promoção que esperava receber em sua empresa e falei sobre meu plano de visitar minha irmã em São Paulo no outono. Alicia participou da conversa, mas parecia cada vez mais inquieta. Foi exatamente 5 minutos após o brinde que começou. Alicia pressionou uma mão no estômago com uma expressão de confusão no rosto. Estou me sentindo meio estranha, murmurou. Marcos imediatamente pareceu preocupado, perguntando se ela estava bem. Ela balançou a cabeça, dizendo que provavelmente havia comido algo que não concordou com ela no almoço. Mas então seu rosto começou a empalidecer visivelmente. Suas mãos começaram a tremer, não de nervos como antes, mas incontrolavelmente. Realmente não me sinto bem, sussurrou, e vi gotas de suor se formando na sua testa, mesmo que o restaurante estivesse confortavelmente fresco. Marcos imediatamente se levantou, apoiando sua esposa pelos ombros. Querida, o que é isso? Perguntou, sua voz alarmada. Permaneci sentada, observando a cena com uma mistura de horror e terrível fascinação. Quando Alicia tentou se levantar, suas pernas cederam. Ela caiu de volta na cadeira, respirando de forma irregular. Seus olhos estavam vítreos e sua pele havia adquirido um tom acinzentado que me aterrorizou. Liga para o SAMU! Gritei para Marcos, embora minha voz soasse estranhamente calma considerando a situação. O pânico tomou conta do restaurante quando outros clientes perceberam que algo sério estava acontecendo.
Enquanto esperávamos os paramédicos, minha mente não parava de repetir as palavras do bilhete. Sua vida está em perigo. E agora eu sabia com uma certeza que gelava o sangue que a pessoa que esteve em perigo era eu. A viagem de ambulância para o Hospital São Lucas foi um pesadelo. Alice havia perdido a consciência e os paramédicos trabalhavam freneticamente para estabilizá-la. Marcos segurou minha mão no banco traseiro, seus olhos cheios de terror e confusão. Apertei o bilhete da garçonete no meu punho, sentindo como se fosse a única evidência de que eu não estava ficando louca. No pronto-socorro, os médicos imediatamente levaram Alice embora. Marcos e eu ficamos sentados naquelas cadeiras de plástico desconfortáveis que parecem projetadas para fazer você se sentir ainda mais miserável do que já está. O cheiro de desinfetante me deixou nauseada e as luzes fluorescentes criaram uma atmosfera fria e implacável. Não entendo o que aconteceu, murmurou pela 5ª vez, passando as mãos pelo cabelo. Ela estava bem 1 hora atrás. Talvez tenha sido algo que comeu ou uma gripe estomacal. Não respondi. Não podia contar sobre o bilhete ainda. Não até ter certeza do que realmente havia acontecido. Mas, no fundo, sabia que isso não era a simples intoxicação alimentar. As palavras da garçonete ecoavam na minha cabeça como um alarme incessante. Depois do que pareceram horas, um jovem médico com barba se aproximou de nós. Sua expressão era séria e pude ver em seus olhos que tinha notícias que não sabia como entregar. "Vocês são família de Alicia Mendes?" perguntou. "Sou o marido dela e esta é minha mãe. Como está Alicia?" O médico sentou-se na nossa frente, o que instantaneamente me disse que as notícias não eram boas. "Estou morrendo de sede. Sua esposa está estável por enquanto, mas precisamos conversar sobre o que causou seu colapso." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. "Os resultados dos exames de sangue mostram a presença de digoxina em níveis extremamente altos." Marcos franziu a testa. "Digoxina? O que é isso?" "É um medicamento para o coração. Em doses normais, ajuda a regular o ritmo cardíaco, mas a quantidade que encontramos no sistema dela é, bem, potencialmente letal." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Está dizendo que alguém a envenenou?" perguntei, minha voz tremendo. Marcos me olhou com um olhar de medo, como se redescobrisse o mundo em que vivíamos. "Não posso fazer essa determinação", o médico respondeu cuidadosamente. "Mas posso dizer que essa quantidade de digoxina não entrou no sistema dela acidentalmente. Vamos ter que contatar a polícia para investigar." Marcos se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro no pequeno espaço. "Isso é impossível", murmurou. "Ninguém iria querer machucar Alicia. Ela é uma boa pessoa. Quem faria algo assim?" Eu sabia a resposta, mas não podia dizer ainda. Precisava de mais informações. "Doutor, é possível para alguém colocar esse medicamento em uma bebida?" "Definitivamente. A digoxina pode se dissolver em líquidos e, neste caso, também detectamos álcool no sistema dela, o que pode intensificar os efeitos tóxicos." Essa foi a confirmação que eu precisava. Tirei o bilhete do meu bolso com mãos trêmulas e mostrei para Marcos. Seus olhos se arregalaram quando leu as palavras. "Mãe, onde conseguiu isso?" perguntou, sua voz se quebrando. Contei tudo. A garçonete, a mensagem, minha decisão de trocar os copos. A cada palavra vi a cor sumir do rosto de Marcos.
Quando terminei, ele se deixou cair na cadeira, como se tivesse perdido toda a força. Não pode ser, sussurrou. Está dizendo que alguém tentou envenenar você? É exatamente isso que estou dizendo, respondi firmemente, embora estivesse tremendo por dentro. O médico ouviu com uma expressão grave. Vou reportar isso à polícia imediatamente e vamos precisar fazer exames de sangue em vocês dois também para ter certeza de que não ingeriram nada perigoso. Quando o médico saiu, Marcos e eu ficamos em silêncio. Podia ver sua mente trabalhando, processando a informação, chegando a conclusões que não queria aceitar. Marcos, disse suavemente, preciso perguntar algo. E quero que pense cuidadosamente antes de responder. Ele me olhou, seus olhos cheios de dor. Você notou algo estranho no comportamento de Alicia ultimamente? Algo diferente em casa? Marcos demorou para responder. Quando o fez, sua voz era apenas um sussurro. Alguns meses atrás, ela começou a ficar realmente preocupada com sua saúde. Parou, como se não quisesse continuar. Que tipo de preocupações? Insisti. Ela ficava dizendo que te via confusa às vezes, que esquecia coisas, que talvez devêssemos começar a considerar opções de cuidado para você. As palavras pareciam fisicamente dolorosas para ele dizer. Meu sangue gelou. Opções de cuidado? Uma casa de repouso? Ela disse que havia pesquisado alguns lugares muito bons que seria melhor para você ter cuidado profissional. Marcos murmurou, incapaz de me olhar nos olhos. Marcos, disse, minha voz tremendo. Eu não tenho problemas de memória. Não estou confusa. Estou perfeitamente bem. Eu sei, sussurrou. Meu Deus, eu sei. Mas ela era tão convincente. Me mostrou artigos sobre demência precoce, falou sobre sinais de alerta e eu queria acreditar que ela estava apenas cuidando de você. Que mais? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Marcos cobriu o rosto com as mãos. Mês passado, encontrei frascos de remédios na bolsa dela. Quando perguntei, ela disse que eram vitaminas para ela mesma. Mas agora que eu penso nisso, nunca a vi tomá-las. Você lembra que tipo de pílulas eram? Não sei, eram pílulas pequenas e brancas, mas havia muitas delas em frascos diferentes. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou de nós. Senhora Montenegro? Perguntou. Sou Celeste Montenegro. A polícia chegou e gostaria de falar com a senhora. Além disso, o médico quer informá-la sobre algo que encontramos nas análises adicionais. Seguimos a enfermeira até uma sala privada, onde 2 detetives e o médico que havíamos conhecido antes estavam esperando. A expressão do médico estava ainda mais séria que o antes. Fizemos análises mais detalhadas e encontramos algo perturbador. A senhora Mendes não tinha apenas digoxina em seu sistema. Ela também tinha traços de outros medicamentos cardíacos. Parece que vinha ingerindo pequenas quantidades por um período prolongado. Meu mundo girou. Está dizendo que alguém vem me envenenando gradualmente? Essa é a explicação mais provável para o que estamos vendo? O médico confirmou. Uma das detetives, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos, delegada Silva, se inclinou para a frente. Senhora Montenegro, tem tomado algum medicamento recentemente? Notou alguns sintomas incomuns? Pensei nos últimos meses, as tonturas ocasionais que descartei como idade, a fadiga que pensei ser normal, os momentos de confusão que me preocuparam, mas que decidi ignorar. Sim, tenho sentido coisas, mas achei que era só parte do envelhecimento. Marcos apertou minha mão. Mãe, por que não me disse nada? Porque não queria te preocupar e porque Alicia me assegurou que era normal para a minha idade. As palavras pairaram no ar como uma acusação. E foi então que eu percebi que minha própria nora havia tentado me envenenar.
lenta e sistematicamente. Tudo isso enquanto convencia meu filho que eu estava perdendo a sanidade. O monstro não havia vindo de fora. Ela estava vivendo dentro da minha própria família. Os próximos dias passaram como um pesadelo em câmera lenta. Alice estava na UTI, estável, mas ainda inconsciente. Marcos não havia saído do meu lado, como se temesse que algo pudesse me acontecer se me deixasse sozinha. A culpa o estava consumindo, e eu podia ver isso em cada linha de seu rosto. A delegada Silva me visitou 3 vezes nos últimos 4 dias. Era uma mulher meticulosa, com olhos que pareciam ver através de mentiras, e cada conversa revelava mais peças do quebra-cabeça horrível que minha vida havia se tornado nos últimos meses. Senhora Montenegro, disse durante nosso último encontro, investigamos o histórico de sua nora. O que encontramos é perturbador. Estávamos sentados na minha sala de estar, a mesma sala onde Alice havia tantas vezes vindo me cuidar durante meus supostos episódios de confusão. Agora, cada canto daquela sala se sentia contaminado por suas mentiras. Alicia trabalhou como técnica em enfermagem por 5 anos antes de se casar com seu filho. Ela tinha acesso a medicamentos e estava perfeitamente familiarizada com os efeitos de diferentes substâncias. Marcos não havia saído do meu lado, como se temesse que algo pudesse me acontecer se me deixasse sozinha. A culpa o estava consumindo e eu podia ver isso em cada linha de seu rosto. Senhor Montenegro, disse a delegada Silva durante nosso último encontro, investigamos o histórico de sua nora. O que encontramos é perturbador. Estávamos sentados na minha sala de estar, a mesma sala onde Alice havia tantas vezes vindo me cuidar durante meus supostos episódios de confusão. Agora, cada canto daquela sala se sentia contaminado por suas mentiras. Alicia trabalhou como técnica em enfermagem por 5 anos antes de se casar com seu filho. Ela tinha acesso a medicamentos e estava perfeitamente familiarizada com os efeitos de diferentes substâncias. Marco, sentado ao meu lado, parecia mais abatido a cada dia. Mas por que ela iria querer machucar a mãe? Nunca senti que ela tinha um problema com ela. A delegada trocou um olhar significativo comigo antes de responder. Senhor Montenegro, revisamos os registros financeiros de sua mãe. Está ciente de que é o único beneficiário do testamento dela? Claro, ela é minha mãe, mas isso não significa nada. Nunca desejei que algo acontecesse com ela por dinheiro. Não, mas sua esposa sabia da herança. A detetive disse suavemente. E, de acordo com nossa investigação, ela vinha pressionando você para fazer sua mãe alterar seus documentos legais. Lembrei-me de todas aquelas conversas aparentemente inocentes, onde Alicia sugeria que seria prudente colocar meus assuntos em ordem, como ela havia insistido em me acompanhar às consultas médicas, sempre com aquele sorriso preocupado e aquela voz cheia de falsa compaixão. Há mais uma coisa, a delegada Silva continuou. Encontramos correspondência no computador de Alicia. Ela havia pesquisado cavas de repouso especializadas em pacientes com demência, lugares muito caros, onde os residentes raramente recebem visitas familiares. Meu estômago se virou. Ela estava planejando me internar? Parece ser o caso, mas não só isso. Também encontramos pesquisas sobre como acelerar o declínio cognitivo em idosos e métodos para fazer uma morte parecer natural em pacientes com problemas cardíacos. Marco se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Seus ombros tremiam. Meu Deus, murmurou. Que tipo de monstro ela é? Mas eu precisava saber mais. Nos últimos dias, havia me lembrado de incidentes que na época pareciam insignificantes, mas agora adquiriam um significado sinistro. Delegada Silva,
Acho que preciso contar sobre algumas outras coisas que vêm acontecendo. Na hora seguinte, relatei tudo. Como Alice havia começado a me visitar mais frequentemente vários meses atrás, sempre trazendo chá ou algum lanche especial. Como após essas visitas me sentia estranhamente cansada e confusa. Como ela sutilmente começou a questionar minha memória na frente de Marcos. Ela diria coisas como: Celeste, não se lembra que já me contou essa história ontem? Ou, querida, você acabou de me perguntar isso há 5 minutos. Comecei a duvidar de mim mesma. Pensei que talvez realmente estivesse perdendo a memória. Marcos virou-se da janela, seu rosto cheio de horror. E eu acreditei nela, sussurrou. Toda vez que ela chegava em casa e me dizia que você havia tido um episódio, eu acreditei. Pensei que ela estava sendo uma boa esposa ao cuidar de mim. A delegada Silva tomou notas meticulosas. Lembra de algum episódio específico, senhora Montenegro? Sim, respondi, sentindo a raiva começar a substituir o medo. 2 meses atrás, Alicia veio almoçar. Trouxe uma sopa caseira. Disse que tinha feito demais e não queria desperdiçar. Após comê-la, me senti tão mal que tive que me deitar. Quando Marcos chegou naquela noite, ela disse que me encontrou confusa, que não me lembrava de ter almoçado com ela. E do que você se lembrava? Me lembrava perfeitamente do almoço, mas me senti tão enjoada e desorientada que não consegui me defender. Marcos me levou ao médico no dia seguinte, mas então já estava me sentindo melhor. O médico disse que provavelmente era só um vírus estomacal. Marcos deixou-se cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Ela estava envenenando você gradualmente, murmurou. Eu ajudei a convencê-la de que estava ficando louca. Não é sua culpa, disse, embora por dentro sentisse uma mistura complexa de dor e compreensão. Ela é muito boa em manipulação. Ela me manipulou também. A delegada Silva fechou seu caderno. Senhora Montenegro, há mais uma coisa que precisa saber. A garçonete que lhe deu o bilhete, Jade Santos, é estudante de enfermagem. A avó dela morreu 2 anos atrás sob circunstâncias semelhantes ao que está descrevendo. Meu sangue gelou. O que quer dizer? A avó de Jade, Dona Elvira Santos, começou a mostrar sinais de confusão e declínio cognitivo. Sua família pensou que era demência natural. Foi internada numa casa de repouso, onde morreu 6 meses depois de insuficiência cardíaca. Mas Jade sempre suspeitou que algo não estava certo. Jade Santos tinha os olhos mais determinados que eu já havia visto. Quando nos encontramos no café perto da delegacia, pude ver nela uma força que me lembrava de mim mesma na sua idade. Ela era pequena, mal tinha 23 anos, mas havia algo em sua presença que irradiava uma sabedoria que só vem da dor. Senhora Montenegro, disse sentando-se à minha frente, estive esperando por este momento há 2 anos. Jade, respondi, pegando suas mãos nas minhas, não tenho palavras para agradecer pelo que fez. Você salvou minha vida. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Queria ter conseguido salvar minha avó também. Na hora seguinte, Jade me contou a história completa do que havia acontecido com sua avó, Dona Elvira Santos. Foi um relato arrepiante, porque era muito similar ao que havia acontecido comigo. Vovó Elvira era a mulher mais forte que conheci. Jade começou. Aos 78 anos ainda estava trabalhando em seu jardim, cozinhando para toda a família aos domingos, cuidando de suas próprias finanças. Era completamente independente. Como ela conheceu Alicia? Perguntei. Minha avó caiu no supermercado e machucou o pulso. Alice estava lá. Se apresentou como técnica em enfermagem e se ofereceu para ajudar. Parecia tão gentil, tão preocupada com uma mulher mais velha que nem conhecia. Jade tomou um gole de seu café antes de continuar. Alicia começou a visitar minha avó regularmente, trazendo comida, ajudando com as compras. Alegava que se sentia solitária porque não tinha família por perto e que cuidar da vovó Elvira a fazia se sentir útil. Isso a família achou maravilhoso, disse, adivinhando o resto. Exatamente. Ficamos todos tão gratos que alguém estava cuidando dela.
Eu estava na faculdade, meus pais trabalhavam em turnos duplos. A Alicia parecia um presente do céu. Quando o problema começou? Jade suspirou profundamente. Depois de 2 meses, a Alicia começou a mencionar pequenos incidentes em que havia encontrado a vovó confusa, que ela havia esquecido de desligar o fogão, que havia repetido a mesma história várias vezes. Coisas pequenas, mas preocupantes. Meu estômago se revirou ao reconhecer o padrão. E todos vocês acreditaram nela. No início não queríamos aceitar, mas Alicia era muito convincente. Nos mostrou artigos sobre demência, falou sobre sinais de alerta e gradualmente começamos a notar coisas sobre a vovó que não havíamos visto antes. Como ela parecia mais cansada, às vezes parecia confusa quando falávamos no telefone. Havia dias que não se lembrava de conversas que havíamos tido. Alicia nos convenceu de que precisávamos aceitar a realidade de que a vovó estava se deteriorando. Jade fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. A parte mais horrível é pensar que a vovó começou a duvidar de si mesma também. Ela me dizia: Jade, acho que algo está errado comigo. Alicia me diz que esqueço coisas e talvez ela esteja certa. Meu Deus, murmurei. É exatamente o que estava acontecendo comigo. Sim, e então Alicia começou a sugerir que talvez fosse hora de considerar uma residência especializada. Disse que havia encontrado um lugar maravilhoso, muito caro, mas excelente, o Lar Serenidade, onde a vovó receberia o cuidado que precisava. E a família concordou? Não imediatamente, mas a Alicia foi persistente. Nos disse que éramos egoístas por manter a vovó em casa, quando ela claramente precisava de cuidado profissional, que estávamos colocando nossos sentimentos acima do bem-estar dela. Conheci essa tática, culpa disfarçada de preocupação legítima. Quanto tempo sua avó ficou nessa revidência? 6 meses, antes de morrer do que disseram ser insuficiência cardíaca natural. Mas quando ia visitá-la lá, algo não estava certo. A vovó sussurrava para mim que a Alicia visitava frequentemente, sempre trazendo vitaminas especiais que o médico havia prescrito. Você investigou essas vitaminas? Tentei, mas então já era tarde. A vovó havia morrido e quando perguntei sobre os medicamentos, me disseram que todas as informações médicas dela eram confidenciais. Jade enxugou os olhos com um guardanapo. Mas eu sabia que algo estava errado. Minha avó teve um coração perfeitamente saudável a vida toda. Não tinha histórico de problemas cardíacos. O que fez então? Comecei a investigar por minha conta. Descobri que Alicia havia trabalhado naquela residência antes de conseguir o emprego como técnica em enfermagem. Também encontrei outros casos similares. Pessoas idosas que haviam sido internadas após declínio cognitivo e que morreram de problemas cardíacos em um período relativamente curto. Contou para alguém? Tentei, mas não tinha prova real, apenas suspeitas. A polícia me disse que pessoas idosas com demência morrem de complicações o tempo todo. Os administradores da residência disseram que fizeram tudo o que podiam por seus pacientes. Ninguém queria ouvir uma estudante universitária que estava processando seu luto de forma pouco saudável. Mas você não desistiu. Não podia desistir. Quando vi Alicia naquele restaurante foi como ver um fantasma. Estava seguindo-a discretamente por semanas, tentando reunir evidências. Quando a vi com você e vi a forma como ela olhou para sua taça de vinho, soube que estava prestes a fazer a mesma coisa novamente. Como soube que era o vinho? Vi ela colocar algo no seu copo quando você e seu filho estavam distraídos conversando. Foi muito sutil, mas eu estava especificamente observando ela. Naquele momento, tive que tomar uma decisão. Ficar quieta e arriscar outra pessoa morrer ou agir sem prova sólida. Graças a Deus decidiu agir. Jade acenou, mas o que mais me aterroriza é pensar em quantas outras pessoas como minha avó e como você, Alicia machucou. Quantas famílias sofreram porque uma mulher decidiu que podia ganhar dinheiro e poder manipulando idosos vulneráveis. Naquela tarde, Marcos veio me buscar após meu encontro com Jade. Durante a viagem para casa, contei tudo o que havia aprendido sobre o padrão de comportamento de Alicia. Marcos, preciso perguntar mais uma coisa e quero que você seja completamente honesto comigo. Claro, mãe, pergunte o que quiser.
Alicia já mencionou algo sobre meu testamento ou planejamento financeiro? Marcos visivelmente se tensionou. Sim, admitiu após uma pausa. Cerca de 3 meses atrás, ela começou a trazer o tópico sequentemente. Disse que era importante ter certeza de que seus assuntos estavam em ordem, e especialmente com o seu suposto declínio mental. Que tipo de sugestões ela fez? Ela queria que eu te convencesse a me dar procuração. Disse que seria mais fácil administrar suas finanças se algo acontecesse com você. Também sugeriu que deveria considerar colocar a escritura da sua casa no meu nome para evitar complicações legais mais tarde. Meu sangue congelou. E o que achou dessas sugestões? No início, resisti. Parecia prematuro, mas Alicia foi muito insistente. Disse que era coisa responsável a fazer, que esperar até ser tarde demais seria um erro terrível. Marcos, assinei algum documento nas últimas semanas sem me lembrar claramente? Seu silêncio foi resposta suficiente. Marcos, preciso que me diga a verdade. 2 semanas atrás, finalmente murmurou. Alicia disse que você havia tido um episódio particularmente ruim, que estava muito confusa e havia expressado preocupação sobre suas finanças. Disse que você havia pedido para irmos até lá para ajudá-la a organizar alguns papéis. E quando chegamos, você parecia meio desorientada. Alicia havia preparado alguns documentos que disse terem sido recomendados pelo seu advogado. Disse que você queria assiná-los para colocar tudo em ordem. Que documentos eram? Uma procuração limitada e um adendo ao seu testamento. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Um adendo? Alicia disse que você queria adicionar uma cláusula que me daria controle imediato sobre seus bens se fosse declarada mentalmente incompetente. Marcos, disse, minha voz tremendo. Nunca solicitei esses documentos. Nunca falei com meu advogado sobre isso. Alicia me drogou naquele dia para me fazer parecer confusa e então me manipulou para assinar documentos que nunca teria assinado em meu estado normal. Marcos parou o carro no estacionamento de um shopping e cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, mãe, fui um completo idiota. Deveria ter questionado tudo. Deveria ter insistido em falar com seu advogado diretamente. Não se culpe. Ela vinha se preparando para este momento há meses. Havia te condicionado a acreditar que eu estava doente, que meu julgamento estava comprometido. Quando chegou a hora de agir, você já estava preparado para aceitar a versão dela dos eventos. E o que vamos fazer sobre esses documentos? Vamos direto ao meu advogado amanhã e vamos anular tudo. Explicarei as circunstâncias sobre as quais foram assinados e me certificarei de que Alicia nunca tem acesso a 1 centavo do meu dinheiro. Naquela noite, enquanto Marcos ligava para o seu advogado para marcar um encontro de emergência, sentei-me em meu escritório e revisei todos os meus documentos financeiros. A magnitude do que Alicia havia planejado era aterrorizante. Com aqueles documentos que eu havia assinado sob a influência de suas drogas, ela teria tido controle virtual sobre toda a minha propriedade. Uma vez que me tivesse internado numa residência como paciente com demência, teria conseguido manipular meu dinheiro livremente, enquanto me mantinha sedada e isolada. E, eventualmente, quando não fosse mais útil me manter viva, teria encontrado uma forma de acelerar minha morte, assim como havia feito com a avó de Jade. Era um plano perfeito executado por uma mulher que havia transformado o assassinato numa arte. Mas ela havia cometido um erro fatal. Ela havia subestimado a determinação de uma jovem mulher que se recusou a esquecer sua avó. E essa havia sido a sua ruína. Alicia acordou do coma 4 dias depois de beber o veneno destinado a mim. Quando a delegada Silva ligou para me informar, senti uma mistura estranha de alívio e apreensão. Por um lado, estava feliz que ela não tivesse morrido. Por mais monstruosa que fosse, não queria sua morte na minha consciência. Por outro lado, sabia que seu despertar significava que teria que enfrentá-la, cara a cara. Como ela está? Perguntei pelo telefone. Fisicamente está se recuperando bem, mas mentalmente, bem, está muito agitada.
tem perguntado constantemente pelo marido, e quando dissemos que você estava bem, sua reação foi intensa. Que tipo de reação? Negação completa. Insiste que houve algum tipo de erro que nunca machucaria ninguém. Mas o mais preocupante é que também tem perguntado especificamente por você, senhora Montenegro. Quer vê-la? Meu estômago se revirou. Tenho que vê-la? Não é obrigada, mas poderia ser útil para o caso. Às vezes, quando os suspeitos são confrontados diretamente por suas vítimas, revelam informações importantes. Mas entendo completamente se não se sentir confortável. Pensei por um momento. Parte de mim queria me esconder, fingir que Alicia não existia e deixar a justiça seguir seu curso sem minha participação direta. Mas outra parte de mim, uma parte mais forte, queria olhar nos olhos dela e dizer que ela havia falhado em me destruir. Farei isso, finalmente disse, mas quero que Marcos esteja presente. Claro, amanhã à tarde. Serve para você? Naquela noite, Marcos e eu sentamos na minha cozinha, tomando chá e nos preparando mentalmente para o que estava por vir. Ele havia sido incrivelmente protetor comigo desde que descobrimos a verdade. Quase como se temesse que Alicia pudesse me machucar mesmo de sua cama de hospital. Mãe, disse, você não precisa fazer isso. Podemos deixar a polícia e os advogados cuidarem de tudo. Sim, preciso fazer isso. Respondi com mais firmeza do que sentia. Preciso vê-la. Preciso entender como pude ter sido tão cega por tanto tempo. Você não foi cega. Ela é uma manipuladora especialista. Talvez, mas também acho que parte de mim não queria ver os sinais porque queria acreditar que finalmente tinha uma nora que se importava comigo. Marcos pegou minha mão. Mãe, você sempre teve pessoas que se importam com você. Você me tem. Eu sei, querido, mas é diferente. Você é meu filho. Você deveria me amar. Alicia escolheu estar na minha vida. Ou pelo menos era o que eu pensava. A ideia de que alguém me escolheria, que me consideraria digna de afeto sem obrigação familiar, isso significava muito para mim. E ela se aproveitou disso. Sim, ela se aproveitou da minha solidão, do meu desejo de ser amada, do meu medo de envelhecer. Ela sabia exatamente quais eram os meus pontos vulneráveis e os usou contra mim. No dia seguinte, quando entramos no hospital, senti como se estivesse caminhando em direção à minha própria execução. A delegada Silva nos escoltou pelos corredores que cheiravam a desinfetante e dor, até chegarmos ao quarto onde Alicia estava sendo vigiada. Havia um policial na porta, o que me fez sentir um pouco mais segura. Mas quando a detetive abriu a porta e vi Alicia pela primeira vez desde aquela noite horrível, todo o meu preparo mental desapareceu. Ela estava pálida e magra, com tubos de soro conectados ao braço. Mas os olhos dela tinham a mesma intensidade calculista que sempre tiveram. Quando me viu entrar, sua expressão imediatamente mudou para uma de vulnerabilidade fingida. Celeste, Deus me livre você estar bem. Estava tão preocupada. Fiquei perto da porta, recusando-me a me aproximar de sua cama. Marcos se posicionou protetivamente entre nós. Alicia, disse, minha voz firme, sabemos o que você fez. Sua expressão de confusão parecia genuína, mas eu já havia aprendido que boa atriz ela era. De que você está falando? Eu sou a que fiquei doente. Alguém tentou envenenar nós duas. Não, respondi. Alguém tentou me envenenar. E essa pessoa foi você. Pela primeira vez, vi um lisbondo de algo mais sombrio em seus olhos, mas ela rapidamente escondeu atrás de lágrimas aparentemente sinceras.
Celeste, não entendo por que você está me acusando de algo tão terrível. Eu te amo como uma mãe. Nunca te machucaria. Como você amou a avó de Jade Santos, Dona Elvira Santos? Perguntei. A mudança em sua expressão foi instantânea. As lágrimas secaram. A vulnerabilidade desapareceu. E por um momento vi a verdadeira Alicia. Fria, calculista, furiosa. Não sei de quem está falando, disse, mas sua voz havia perdido toda a falsa cordialidade. Marcos deu um passo à frente. Alicia, encontramos os medicamentos na nossa casa. Encontramos sua correspondência. Sabemos sobre o dinheiro, sobre os documentos que fez a mãe assinar. Sabemos de tudo. Alicia se sentou mais ereta na cama e sua máscara de vítima inocente começou a escorregar completamente. Marcos, querido, você tem que entender. Tudo o que fiz foi por nós, pelo nosso futuro. Nosso futuro? Ele repetiu incrédulo. Sua mãe é mais velha, Marcos. Não tem muitos anos bons pela frente. Não seria melhor se ela pudesse aproveitar seus anos finais num lugar onde recebesse cuidado apropriado, enquanto construímos uma vida juntos sem o fardo de constantemente nos preocuparmos com ela? A frieza com que falava sobre mim, como se eu fosse um objeto inconveniente, me deixou nauseada. E o dinheiro? Marcos perguntou. Alicia suspirou como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Dinheiro é importante, Marcos. Sua mãe não vai viver para sempre. E quando ela se for, por que não devemos nos certificar de que estamos confortáveis? Ela não precisa de todas essas economias numa casa de repouso. Está falando sobre me matar? Disse, minha voz tremendo, mas firme. Pela primeira vez, Alicia me olhou diretamente com puro ódio. Estúpida velha, sibilou. Deveria estar agradecida. Ia te dar uma morte digna. Agora vai apodrecer lentamente em alguma instalação barata, onde ninguém se importa com você. Marcos moveu-se em direção a ela, mas coloquei minha mão em seu braço para pará-lo. Ela não vale a pena, disse. Ela não pode nos machucar mais. Quando saímos do quarto, senti como se tivesse confrontado o demônio que havia estado vivendo na minha vida por meses. Foi aterrorizante, mas também libertador. Como se sente? Marcos me perguntou enquanto caminhávamos pelo corredor. Como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo muito longo, respondi, e como se finalmente pudesse começar a me curar. Naquela noite, a delegada Silva ligou para me informar que Alicia havia decidido confessar em troca de um acordo de delação. Ela havia admitido não apenas a tentativa de assassinato contra mim, mas também as mortes de Elvira Santos e 2 outras mulheres idosas nos últimos 3 anos. Mais 3? Perguntei horrorizada. Sim, uma vez que começou a falar, parecia quase aliviada por admitir o que vinha fazendo. Acho que vinha carregando o peso desses segredos por muito tempo. O que vai acontecer com ela agora? Com as confissões e as evidências que temos, provavelmente enfrentará prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Quando desliguei o telefone, não senti trunfo ou vingança. Senti apenas uma tristeza profunda por todas as vidas que Alicia havia destruído e um alívio avassalador de que seu reino de terror havia finalmente acabado. Mas também sabia que a parte mais difícil do meu processo de cura estava apenas começando. 6 meses depois daquela noite horrível no Nona Rosa, acordo toda manhã com uma sensação que havia esquecido que existia: paz. É uma sensação estranha depois de tantos meses vivendo em medo constante, duvidando da minha própria mente, sentindo como se estivesse perdendo pedaços de mim mesma todos os dias. Minha rotina matinal mudou completamente. Não preciso mais verificar obsessivamente se tranquei a porta ou desliguei o fogão,
porque agora confio na minha memória. Não preciso mais questionar cada decisão que tomo, me perguntando se é evidência de declínio mental. Sei que minha mente está clara, que sempre esteve clara, e que a confusão e esquecimento foram causados por veneno, não por doença. Marcos vem me visitar todo domingo, e nosso relacionamento se transformou de formas que nunca imaginei possíveis. A culpa que ele carregava por duvidar de mim, por deixar Alicia me manipular, o havia consumido por semanas após o julgamento. Mas trabalhamos isso juntos em terapia familiar e pouco a pouco construímos uma nova confiança mais profunda. Mãe, ele me disse durante uma de nossas sessões, acho que parte de mim sempre soube que algo não estava certo, mas era mais fácil acreditar que sua mente estava se deteriorando do que enfrentar a possibilidade de que minha esposa fosse uma assassina. Por que era mais fácil? Porque se a mãe estivesse doente, eu poderia ser o herói que cuidaria dela. Mas se Alicia estivesse mentindo, isso significava que eu havia escolhido mal, que eu havia trazido perigo para a vida da minha mãe. Isso me faria o vilão da história. Foi doloroso ouvir isso, mas também foi um alívio. Marcos havia encontrado coragem para ser honesto com seus próprios medos e inseguranças, e isso nos permitiu verdadeiramente nos curar. O julgamento de Alicia durou 3 semanas. Testemunhei por 2 dias completos, relatando minha história para um júri que ouviu com uma mistura de horror e compaixão. Jade Santos também testemunhou, falando corajosamente sobre a morte de sua avó e sua determinação de encontrar justiça. Alicia tentou usar uma defesa de insanidade, alegando que sofria de um transtorno de personalidade que a tornava incapaz de controlar suas ações. Mas a acusação apresentou evidências de anos de planejamento meticuloso, pesquisas na internet sobre venenos e métodos de assassinato, documentos falsificados e manipulação financeira deliberada. Quando o veredito foi lido, culpada em todas as acusações, não sentia a satisfação que havia esperado, apenas vazio. Uma mulher que uma vez chamei de família seria enviada para a prisão para o resto da vida. E embora soubesse que era justiça, não pude deixar de sentir tristeza pelo que poderia ter sido se Alicia tivesse escolhido um caminho diferente. Após o julgamento, decidi fazer algumas mudanças importantes na minha vida. A primeira foi me mudar. Não podia continuar vivendo na casa onde Alicia vinha tantas vezes para lentamente me envenenar. Cada canto guardava memórias daqueles meses terríveis, e eu precisava de um novo espaço para construir uma nova vida. Encontrei uma casa pequena e charmosa perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, com um quintal que me permite passar horas trabalhando com as minhas mãos na terra. Há algo profundamente curativo sobre plantar sementes e vê-las crescer, sobre criar vida depois de ter estado tão perto de perdê-la. Jade Santos se tornou uma parte importante da minha nova vida. Nos encontramos regularmente para tomar café e desenvolvemos uma amizade que vai muito além das circunstâncias que nos trouxeram juntas. Ela está terminando seu curso de enfermagem e tenho ajudado financeiramente com seus estudos. É minha forma de honrar a memória de sua avó, Elvira, e agradecê-la por salvar minha vida. Senhora Montenegro, ela me disse durante uma de nossas visitas recentes, há algo que eu quero lhe contar. Me conte, querida. Tenho pensado em me especializar em cuidados geriátricos. Quero trabalhar com adultos mais velhos, ajudá-los a manter sua dignidade e independência pelo maior tempo possível. Isso é maravilhoso, Jade. O que te inspirou a tomar essa decisão? Você, ela respondeu simplesmente. Ver você lutar para recuperar sua vida como se recusa a ser definida pelo que Alicia fez com você, me mostrou que pessoas mais velhas não são vítimas indefesas, são guerreiras que sobreviveram décadas de vida e merecem respeito
e proteção. Suas palavras me encheram de um calor que não havia sentido há muito tempo. Saber que minha experiência horrível poderia inspirar algo bom no mundo deu um propósito para toda a dor que havia sofrido. Comecei a falar publicamente sobre minha experiência, não para buscar atenção ou simpatia, mas para educar outras famílias sobre os sinais de abuso de idosos. É surpreendente quantas pessoas se aproximam de mim após minhas palestras para dizer que reconhecem alguns dos padrões que descrevo em suas próprias famílias. Uma mulher de 70 anos me disse que seu genro vinha pressionando-a para conceder acesso às suas contas bancárias usando o mesmo tipo de manipulação que Alice havia usado comigo. Outra família percebeu que os episódios de confusão de seu pai sempre ocorriam após visitas de sua nova cuidadora. Não posso salvar todos, mas se minha história pode ajudar a prevenir mesmo um caso de abuso, então tudo pelo que passei terá valido a pena. Marcos começou a namorar alguém novo, uma mulher chamada Sara, que conheceu num grupo de apoio para familiares de vítimas de crimes. No início, me preocupei sobre como isso afetaria nosso relacionamento reconstruído. Mas Sara é genuinamente maravilhosa. É transparente, honesta e respeita completamente os limites que Marcos e eu estabelecemos. Mãe, Marcos me disse na semana passada, quero que saiba que nunca permitirei que alguém a machuque novamente. Aprendi a reconhecer os sinais de manipulação e prometo que sempre acreditarei em você quando me disser que algo não está certo. Marcos, respondi, não preciso que me proteja de tudo. Só preciso que confie em mim e no meu julgamento. Sou mais forte do que qualquer um de nós pensava. E é verdade, sou mais forte. O processo de sobreviver à traição de Alicia, de lutar pela minha sanidade e pela minha vida, me ensinou coisas sobre mim mesma que nunca soube. Tenho 62 anos, mas de muitas formas sinto como se minha vida real estivesse apenas começando. Retomei atividades que havia abandonado durante os meses em que Alicia estava me envenenando. Voltei às minhas aulas de yoga, onde minhas colegas me receberam de braços abertos. Entrei num clube de livro na biblioteca pública local. Até mesmo fiz aulas de pintura. Algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrei tempo. Cada nova atividade, cada nova amizade, cada dia que eu acordo sem medo, é uma vitória sobre o que Alicia tentou fazer comigo. Ela tentou me transformar numa vítima indefesa, numa velha confusa que poderia ser manipulada e eventualmente eliminada. Mas ela falhou. Uma tarde, enquanto trabalhava em meu jardim, encontrei uma carta na minha caixa de correio. Não tinha endereço de remetente, mas imediatamente reconheci a caligrafia. Era de Alicia, escrevendo da prisão. Por um momento, considerei jogá-la fora sem abrir. Não devia nada a ela e não tinha obrigação de ler suas palavras. Mas a curiosidade venceu minha cautela. A carta era breve e típica de Alicia, completamente egocêntrica. Ela não se desculpou pelo que havia feito. Em vez disso, reclamou das condições da prisão e insistiu que havia sido mal entendida. Terminou com uma linha que me fez rir apesar de tudo. Espero que aprecie o favor que tentei fazer por você. Mesmo agora, mesmo depois de confessar múltiplos assassinatos, Alicia se via como a heroína da sua própria história. Foi um lembrete perfeito de por que ela havia sido tão perigosa e de por que a minha decisão de cortar todo o contato com ela havia sido a correta. Queimei a carta na minha lareira naquela noite, observando as palavras se transformarem em cinza e desaparecerem para sempre. Esta manhã, enquanto tomo meu café na varanda da minha nova casa, observando o sol nascer sobre a lagoa, reflito sobre tudo o que perdi e tudo o que ganhei. Perdi a minha inocência sobre a capacidade humana para o mal. Perdi a versão de mim mesma que acreditava que a bondade sempre seria reconhecida e recompensada. Mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a certeza absoluta da minha força. Ganhei a sabedoria que vem de sobreviver ao impensável.
Ganhei um relacionamento mais profundo e honesto com meu filho e ganhei a satisfação de saber que minha experiência está ajudando a proteger outros. Marcos chegará em 1 hora para nosso almoço dominical semanal. Vamos cozinhar juntos, algo que costumávamos fazer quando ele era criança, mas havíamos parado de fazer quando Alicia entrou em nossas vidas. É uma tradição que recuperamos junto com tantas outras coisas que achei ter perdido para sempre. Enquanto espero por ele, penso em todas as pessoas que não foram tão sortudas quanto eu. Elvira Santos e as outras vítimas de Alicia nunca tiveram a chance de reconstruir suas vidas, mas sua memória vive no trabalho que Jade e eu estamos fazendo para prevenir futuros abusos. Aos 62 anos, aprendi que a vida pode mudar num instante, pode se transformar num pesadelo sem aviso, mas também pode se transformar em algo belo quando menos se espera. A chave é nunca desistir, continuar lutando, mesmo que pareça que toda a esperança está perdida. Eu sou Celeste Montenegro. Sobrevivi a uma tentativa de assassinato pela minha própria família. E estou aqui para contar minha história, não como uma vítima, mas como uma guerreira que se recusou a ser silenciada. E cada dia que eu acordo livre, saudável e no controle da minha própria vida, é minha maior vingança.